E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Suelen, eu moro aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou contar pra vocês os perrengues que eu passei durante o meu programa de intercâmbio aqui nos Estados Unidos, chamado Work and Travel, também conhecido como Work Experience, e como essa experiência aí se tornou quase que um pesadelo pra mim. Para quem não conhece, o programa Work and Travel é um programa de intercâmbio para estudantes universitários virem trabalhar aqui nos Estados Unidos durante as férias da faculdade. E normalmente as vagas são para empregos que falta mão de obra aqui, ou que os americanos não querem. E eu sempre quis fazer esse intercâmbio. Então, assim, para resumir a história, para não ficar tão longa, em 2018 eu decidi que eu iria usar as minhas economias para fazer este intercâmbio. Não lembro se era setembro ou outubro quando eu finalmente fechei com a agência, e isso é muito em cima da hora, muito. Esse é um programa que as pessoas fecham lá por março, abril, para viajar no fim do ano. E esse já foi, assim, o primeiro gatilho para o início dos meus perrengues. Ter fechado o programa tão em cima da hora. Não façam isso, gente, não façam isso. Qualquer intercâmbio precisa ser planejado. Eu não sei por que eu fiz isso, eu tava assim com a cabeça na lua, né? Mas planeje seu intercâmbio com antecedência, aí pelo menos um ano. Essa é a principal dica que eu posso te dar. Essa parte aqui eu vou narrar pra vocês, porque durante o vídeo eu me enrolei demais e ficou muito longa. Mas o que eu quis dizer foi que, por ter fechado o programa muito em cima da hora, eu acabei não tendo tempo de pesquisar sobre as vagas, sobre os lugares, sobre os possíveis empregadores, e eu aceitei uma vaga que eu não tinha gostado tanto assim, por medo de acabar o meu tempo e eu ficar sem vaga nenhuma, ou ficar com uma vaga muito ruim. Aí, depois que eu aceitei, que eu fui pesquisar sobre o local, né, e sobre todo o resto. A agência, ela passa o contato das outras pessoas que estão vindo para o mesmo local, para a mesma empresa, para que vocês juntos encontrem um local para morar. Só que aí, já lá no Brasil, a gente viu o perrengue que a gente ia passar aqui, porque a gente não achava lugar. Os apartamentos, eles não fazem contrato para tão pouco tempo assim. O mínimo era 6 meses. E aqui não tem hostel nenhum nessa cidade. Se alguém souber de um, me avisa, porque eu nunca achei até hoje. E é tudo muito caro, o aluguel é muito caro. E se tu vai fazer um contrato de mês a mês ou de 3 meses, o aluguel fica o dobro do que seria. Então, assim, a gente não estava achando lugar nenhum. No fim, a gente precisava de um lugar para ficar antes de chegar aqui e a gente decidiu alugar uma casa pelo Airbnb, que foi uma fortuna. A gente alugou essa casa por um mês e depois que a gente alugou, o hotel mandou um e-mail falando que a gente poderia ficar a primeira semana hospedada no hotel. Só que aí a gente já tinha alugado. E aí, nós ficamos durante um mês morando os 3 juntos nessa casa. Mal sabíamos que estávamos no paraíso durante aquele tempo, né? Outro problema foi que o hotel nunca me disse que eles meio que entrariam em férias ou que fariam um recesso de final de ano. Gente, eu venho para trabalhar durante dezembro, janeiro, fevereiro. E o hotel fez um recesso no meu setor de 2 semanas, que eu estava trabalhando no setor de eventos, e durante 2 semanas eu fiquei sem trabalho. Eles me falaram que eu trabalharia em torno de 32 horas por semana. Quando eu comecei a trabalhar, eles me deram pouquíssimas horas. Dava coisa de 20, 25 horas por semana, nem lembro se chegou a isso. E ainda, para piorar, eles fizeram esse recesso. E aí eu fiquei sem trabalho. Tipo assim, eu venho para o intercâmbio para trabalhar e tô sem trabalho. O que eu fiz? Eu fui procurar emprego em outros setores do hotel.
A minha supervisora, ela me ajudou, ela foi comigo no superior de vários setores, porque ela viu o meu desespero. E assim, quase ninguém precisava de gente, porque o hotel inteiro fica meio parado. É inverno, é férias, Natal, Ano Novo, realmente não recebe muitos hóspedes. Eu consegui algumas horas então para lavar prato, né, na dishwasher, e algumas horas para trabalhar na lavanderia do hotel. E aí, quando o meu setor abriu de novo e eu voltei a trabalhar nele, eu fiquei com muitas horas semanais. Eu cheguei a trabalhar 50, 60, 70 horas por semana, porque aí eu estava fazendo as horas do meu setor e mais as horas dos outros 2 setores. E o que aconteceu? Foi que eu estava exausta, morta, cansada e eu não fazia nada, porque nessa cidade tu não faz nada sem um carro. Não dá pra fazer nada sem carro aqui. O transporte público funciona ok pra tu ir de um bairro pra downtown. Tipo, tu pega um ônibus ou tu pega um trem. Tem trem de uma cidade pra outra, mas não dá, gente. É inverno, é muita neve. E os ônibus, eles fazem uma linha reta só. Eles não circulam pelo meio dos bairros ou dos lugares. Para pegar um ônibus, eu caminhava 10 minutos da minha casa até a parada e depois mais 10 ou 15 minutos da parada até o outro local. Só quem já andou na neve, no frio, vento gelado assim na cara, cortando, sabe o que é 10 minutos na neve, tá? Então não é pouco tempo não. Para piorar toda a história, assim, o meu turno era noturno, porque era o horário que aconteciam os eventos. A maioria dos eventos eram noturnos. Então, eu simplesmente não tinha como ir embora. A gente ia embora de carona, com a bondade dos nossos colegas de trabalho que se solidarizaram com a nossa situação e nos davam carona para casa, meia-noite, 1h, porque senão a gente não teria como ir embora. E assim, tá, dá pra rachar um Uber, mas tu vai rachar Uber todo dia? Tu vai gastar 1 hora só do teu trabalho pagando um Uber? Uber é caro, né, gente? Não dá. É verdade. Não tinha condição de comprar um carro, porque apesar do carro ser barato aqui, eu ia ficar menos de 3 meses. Eu não ia gastar dinheiro comprando um carro. O que aconteceu depois foi que ia acabar o nosso tempo nessa casa. E a gente precisava tomar uma decisão, a gente precisava procurar outro lugar para ficar. Essa casa ela já estava alugada para fevereiro. E a gente precisava ir para outro lugar, só eu procurava lugar para morar. Eu vasculhei essa cidade atrás de apartamentos. Os lugares não faziam 3 meses e quando fazia era uma fortuna. Gente, era uma fortuna, juro. Era coisa de tipo assim, um apartamento que normalmente custaria $900 por mês, fazendo um contrato só de 3 meses, custava 2.000. Então assim, como que a gente ia dividir 2.000 entre 3 pessoas? A gente ia trabalhar só para pagar o aluguel. E, gente, eu sei o que é passar trabalho. Eu já trabalhei muito nessa vida. Quando eu vim pra cá, eu não achava que ia ser flores, que ia ser tudo maravilhoso. Eu tinha noção que eu ia trabalhar, que era um intercâmbio de trabalho. Eu tinha noção, né, que eu tava vindo pra um lugar diferente, que eu ia passar perrengue. Só que, assim, foi muito além do que eu imaginava. A gente acabou indo morar com os outros intercambistas. Só que eles tinham alugado um apartamento de 2 quartos, porque eram 5 pessoas. Então já era pequeno o local. E nós éramos mais 3. E a gente não tinha nem onde dormir, porque como eles alugaram esse apartamento, o apartamento não veio mobiliado. O apartamento era vazio. Então eles compraram colchões de ar e eles compraram utensílios de cozinha e tudo mais. Eram 2 quartos e tinham 8 pessoas. Então ficaram 4 pessoas em cada quarto. E o espaço era muito pequeno, assim, gente. Eram uns 4 colchões, um do ladinho do outro, sem espaço para caminhar. Tipo, se tu levantava de manhã para fazer xixi, tu tinha que cuidar para não pisar na cabeça de um. Aí era uma sinfonia de roncos, era uma sinfonia de despertadores, porque cada um acordava num horário diferente para ir trabalhar. Então, assim... Gente, eu já fiquei em hostel, eu já fiquei em quarto misto de hostel.
Eu já dividi quarto com mais gente, mas pelo menos eram beliches, assim, né? Tinha onde caminhar, cada um tinha o seu espaço. E ali não, a gente não tinha cama e a gente não tinha nem armário para guardar roupa. Então eu lembro que tava o meu colchão assim e a minha mala nos pés do meu colchão, que era o meu roupeiro, que era onde eu guardava as minhas roupas ali, né? Então na noite anterior eu já tinha que separar a minha roupa, deixar meio dobradinha ali em cima para de manhã eu levar pro banheiro e me vestir. E não fazer muito barulho, porque eu me preocupava em não acordar os outros. Mas, né, nem todo mundo pensa assim. Eu sei que foi, assim, uma experiência realmente para me ensinar a exercitar minha paciência, para me ensinar a ser mais resiliente, a ser mais tolerante. Não é que eles eram pessoas ruins, é que pensa, 8 pessoas de países diferentes, num apartamento pequeno, cada um com seus hábitos, suas porquices, né? Não tem como. Não tem como. E tinha gente nova, tinha gente de 18 anos ali no meio. Então, assim, gente que tava indo pra fora pela primeira vez na vida e que nunca tinha dividido um espaço, assim, que tinha morado só com os pais, que provavelmente nunca tinha limpado um banheiro na vida. Aí vocês vão falar: Mas Suelen, mas por que tu limpava a sujeira dos outros? se eu não limpasse a cozinha, não lavasse as panelas, eu não tinha onde cozinhar minha comida. Toda vez que eu ia pra cozinha, eu tinha que lavar as panelas para poder cozinhar, porque nunca tinha panela limpa. E aí eu tava trabalhando 60 horas por semana, nos horários malucos. Eu não conseguia dormir direito porque era todo mundo roncando e acordando com o despertador. Eu não fazia nada para me divertir porque eu não tinha carro para sair nessa cidade e eu tava surtando. E é nesses momentos que tu pensa: o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Só quem aí se colocou já em vários perrengues nessa vida, já se fez essa pergunta, né? Sabe como é esse sentimento de o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso. E, gente, eu tento ver o lado bom das coisas. Eu enxergo tudo como ensinamento, como aprendizado. Eu tenho essa consciência, tá? Só que esse vídeo era pra falar dos perrengues e aqui estou eu falando dos perrengues. E não é que foram só momentos ruins. A galera era divertida, era gente boa, só que sem essa noção aí de convivência em comunidade, sabe? Infelizmente, isso atrapalhou muito o meu relacionamento com eles. Eu não consegui formar laços, fazer amizades, como eu fiz em outras experiências no exterior. Eu estava sempre muito estressada com a bagunça, com o barulho, com a falta de noção. Então, eu sei que isso prejudicou bastante a minha experiência. O que aconteceu foi que fevereiro estava chegando e eu estava pensando em voltar para o Brasil. Eu já tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha juntado com esse intercâmbio. O dinheiro que eu estava ganhando no hotel não seria o suficiente para eu recuperar o dinheiro que eu investi, mesmo trabalhando toda aquela quantidade de horas. E eu estava muito deprimida, eu estava triste mesmo, porque não estava sendo a experiência que eu tinha imaginado. E a argentina que estava com a gente me falou que ela já tinha feito o programa no ano anterior e que tinha sido muito diferente. Ela tinha ficado num lugar muito melhor. Ela tinha tido uma experiência completamente diferente e ela, assim como eu, estava super deprimida e pensando em voltar antes de terminar o programa. E foi uma série de fatores que colaboraram para essa experiência, sabe? Não foi só eu, tava todo mundo ali meio que no mesmo barco, meio que desapontado com o programa. Só que uma das coisas que pesou muito para eu não voltar antes da hora é que era muito caro para trocar a data da passagem. Eu já tinha gastado muito dinheiro, eu não estava disposta a gastar mais. E o meu namorado, que eu conheci ele aqui, que ele me ajudou demais durante todo esse processo, e eu decidi ficar porque eu fui morar no basement da casa da mãe dele. Eu aluguei um quarto lá e fui morar lá. Alugar, modo de dizer, né? Eu paguei assim um valor bem menor do que eu pagaria só para não me sentir afolgada, mas era num quarto só meu. E eu lembro que a primeira noite que eu dormi lá, eu acordei com a sensação de que eu estava acordando na minha cama no Brasil, porque foi a minha primeira noite completa de sono
confortável, sabe? Sem ninguém roncando, sem nenhum alarme despertando, sem ninguém falando alto na casa. Eu lembro que eu tava assim chorando de emoção, gente. Isso foi o que fez toda a diferença para eu ficar mais um mês e terminar o programa. Tinha várias coisas que eu queria ter feito aqui, que eu não fiz. Eu não fui esquiar, eu não fui no jogo de basquete do Jazz, eu não conheci nenhum museu, não fui em nenhum teatro, eu não fiz nada turístico. Nada, foi assim, para não dizer nada, eu esquiei numa pista de gelo. E eu visitei um aquário, isso que eu fiz. Fui num barzinho uma vez, fui numa boate uma vez também, e foi isso, gente. Não dá nem pra dizer assim que meu inglês melhorou, porque eu trabalhei com gente do mundo inteiro. Eu tinha uma colega americana. Então, óbvio que meu inglês, minha pronúncia, nada melhorou, porque eu não tinha nem contato com americanos, porque o meu trabalho era montar as mesas ou os banquetes dos eventos e servir, depois recolher. Então, eu não chegava a falar com as pessoas que estavam nos eventos. Todos os objetivos que eu tinha para esse intercâmbio foram por água abaixo. Eu passei perrengue, eu chorei muito, eu pensei em voltar antes da hora, eu fiquei desesperada achando que eu ia morar embaixo da ponte. E aí, como eu já tinha sofrido, ralado ali, né, feito uma escravinha, eu decidi que eu ia fazer uma viagem no final do intercâmbio. Eu não ia sair desse país sem viajar para a Califórnia. Eu ia embora do país no dia 5 de março e a ideia era trabalhar até quase antes de ir. Então eu tive que pedir autorização para minha superior, pedir ali folga nos dias que eu queria viajar. E no fim ela me liberou uma semana antes, ela meio que disse, tá? Vai viajar, né? Vai curtir. Ao mesmo tempo que foi bom, porque eu pude descansar e me organizar para ir embora, foi ruim, porque ali eu fiquei mais uma semana sem trabalhar, mais uma semana sem receber. E aí a gente foi pra Califórnia. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Porque esse vídeo aqui já tá longo demais, eu não sei resumir história. Então esses foram os perrengues aí que eu passei durante o meu programa de intercâmbio. Hoje em dia eu lembro, eu dou risada, né? Mas quando eu passei pela situação foi osso. Mas os perrengues estão aí, né? Para nos fazer crescer, amadurecer, nos tornarmos pessoas melhores. E se tu curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilha. Se tu não curtiu, deixa quieto. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!